Vamos colocar a imagem de onde foram encontrados os pergaminhos do Mar Morto, que eu tive lá com o Sayão. Sim, sim. É em Cumerã o nome do lugar. E, Quem era esse povo que estava guardando esse... Tinha alguma coisa relacionada ao Apocalipse? Eles estavam esperando o Apocalipse, é isso? Eles aguardavam Então, a vitória do bem contra o mal. Então a gente sabe que nos tempos bíblicos existia um grupo judaico chamado os essênios. A teoria mais aceita, que também eu aceito, é que a população que vivia nessa cidade eram essênios. E eles acreditavam que o fim dos tempos estava próximo. Eles estavam esperando uma grande batalha, que eles chamavam a Batalha dos Filhos da Luz contra os Filhos da Escuridão. Quem são os Filhos da Luz? Eles mesmos. Sempre. E quem são os Filhos da Escuridão? O resto do mundo, inclusive os outros judeus. Principalmente os que estavam no templo em Jerusalém. Eles consideravam, eles falavam que o templo tinha sido corrompido. E eles, por isso, tinham se afastado da corrupção. E quando Jesus critica o templo, muitas das críticas dele são críticas corretas. O templo estava corrupto, também por influência romana. Os romanos estavam influenciando muito o templo. E daí eles se afastam de Jerusalém, vão para o meio do deserto e vão ver uma vida pura, isolada, esperando essa grande batalha apocalíptica. Por isso, eles viam de uma maneira coletiva, não tinha propriedade privada, tudo era de todos. Eles viviam uma vida celibatária, eles não casavam e não tinham filhos. Eles se purificavam todos os dias pelas águas. Eles tinham seus escribas, eles viviam uma vida dedicada às escrituras bíblicas e a Deus. E eles estavam lá esperando a batalha do fim dos tempos. O que acontece é que, em vez do fim dos tempos, a batalha como eles imaginavam, o que acontece que os romanos. E os romanos começam a destruir cidade após cidade, destroem Massada também. Nessa mesma época de Massada, um pouquinho antes, eles destroem Cumerã. O pessoal de Cumerã, quando ouve que os romanos estão vindo destruir a cidade, eles pegam o que eles tinham mais de precioso, que são os pergaminhos bíblicos, e enfiam dentro de jarros, correm para as montanhas e escondem dentro das montanhas a biblioteca deles. Porque se os romanos viessem e queimassem a cidade, a biblioteca seria salva, e depois eles poderiam lá voltar e buscar os pergaminhos. E o que acontece é que os romanos vão e matam até o último essênio, até a última pessoa da cidade. E não sobra ninguém vivo para contar que a biblioteca foi escondida. E já que esses livros eram rolos fechados, dentro de jarros selados, dentro de uma caverna no meio do deserto... Ficou lá 1900 anos. 1900 anos super preservados. Ninguém descobriu nesse tempo. E ninguém descobriu. Só em 1947. Exatamente. Em 47, sem querer, beduínos encontraram esses pergaminhos. E aí os pergaminhos depois, os primeiros... Uma das maiores descobertas. É considerado uma... a maior. É a maior? Do século XX. Talvez da história. Para a Bíblia, sim. Por quê? Porque ela comprova... É os textos bíblicos mais antigos. Porque o texto que a gente tinha na Bíblia hebraica, o mais antigo, era do ano 1000. E então o pessoal dizia, não, quem sabe que esse negócio está preservado? Vai ver que mudou tudo. Quando você acha um texto 1000 anos mais antigo, igual, você vai ver, não, de fato, os copistas e os escribas eram sérios, que o texto está, na sua grande maioria, muito bem preservado. Porque a gente não tem a Bíblia original. A Bíblia foi escrita ao longo de séculos. Vamos dizer, por exemplo, o livro de Isaías. Tá. Quando Jesus vai à sinagoga, abre pergaminhos, ele lê, por exemplo, o livro de Isaías. Mas a gente não tem o livro original de Isaías. Ele foi escrito 2.600 anos atrás. Isaías escreve, dá uma cópia para ti, tu faz 5 cópias, tu passa uma cópia. O que a gente tem é a cópia da cópia da cópia, e as cópias vão passando. A pergunta é se ninguém colocou nada mais, ninguém tirou. Ou perdeu. Como a gente colocaria? Colocaram Coríntios 2 e... O Coríntios perde até na Bíblia. Coríntios 1, versículo 2. Sabe, o negócio é complicado. Então, o que acontece... Podia dormir sem o Leni. Então, o que acontece é que os livros foram sendo copiados. A gente tem a cópia da cópia. Uma das grandes discussões da arqueologia é quanto a Bíblia foi modificada. Porque a grande maioria dos arqueólogos concordava que a Bíblia tinha sido modificada. E a gente tinha uma cópia de 1000 anos, e que não é nem uma cópia inteira, é o Código de Alepo, que é um parcial. E aí... São Petersburgo, né? Que era a completa. É. Ah, você está pensando em São Petersburgo, eu estava pensando no Código de Alepo. Alepo está prejudicada aqui, queimou uma parte. Então, assim, eram cópias de 1000 anos, mas isso quer dizer que é 1000 anos depois de Jesus, 1000 anos depois da época da destruição no templo, e aí tinha uma grande discussão de quanto a Bíblia foi modificada. E quando eles encontraram os pergaminhos do Mar Morto, eles também encontraram um rolo de 7 metros, que é Isaías. E hoje em dia, o mesmo hebraico que a gente usa hoje em dia para ler a Bíblia é o mesmo hebraico que se usava. Então, eles exatamente pegaram o livro de Isaías, abriram, pegaram o livro de Isaías que a gente usa na sinagoga hoje em dia, abriram
e começaram a comparar letra por letra, palavra por palavra. Razão, né? Yeshayahu, Hanavi. Que fantástico. E aí o que eles descobriram realmente é que a Bíblia, ela foi preservada. E isso quer dizer que a gente tem uma comprovação arqueológica, histórica, que nos últimos 2.000, 2.100 anos, a Bíblia ela não foi modificada. E isso nos mostra, provavelmente, que também para trás ela não foi. Isso também porque os judeus são extremamente chatos. A gente já falou disso no início. Os judeus são muito perfeccionistas em relação à Bíblia. Eu não posso fazer uma cópia da Bíblia se eu quiser. Os pergaminhos que são usados para oração têm que ser feitos por um escriba, até os dias de hoje. O escriba é uma pessoa treinada para isso. E se der algum erro? Joga fora e começa de novo. Joga fora não, enterra e começa de novo. Então tu tem que, letra por letra, é um trabalho extremamente, é feito de cor, com tinta, por um profissional escriba, hoje em dia como era 2.000, como era 3.000 anos atrás. E por isso, pelos judeus serem extremamente metódicos, a Bíblia não foi modificada. E por isso a gente consegue ver, pelo menos nos últimos 2.100 anos, a Bíblia que a gente lê hoje em dia era a mesma Bíblia que se lia nos tempos de Jesus. Então a gente encontrou uma cópia literalmente daquela época, até um pouquinho anterior a Jesus, a cópia que a gente tem. E a gente que estuda textos antigos sabe como isso é extremamente difícil. Quando você pega a literatura da época greco-romana tal, e vai ver a quantidade de variação, os manuscritos que você tem, é muito. Não existe nenhum índice de preservação tão extraordinário como você tem nos manuscritos bíblicos. É impressionante. Explica isso daí, Sayão. Então, essa é a famosa caverna, porque quando os beduínos chegaram aí nessa localidade de Qumran, eles entraram numa caverna, né, que é a caverna número 1, e acharam, né, e isso fez com que a comunidade científica, entendendo o que tinha encontrado, saíssem procurando. Então eles acharam em 11 cavernas e mais 3 outras localidades, uma delas Massadas, uma quantidade de manuscritos que era manuscritos, quase 1.000 manuscritos de todo o texto bíblico do Antigo Testamento, quase todo o texto. Essa caverna ficou muito conhecida, muito emblemática, porque é a caverna número 4. E claro, né, você vê que a erosão causou tudo isso, mas essa caverna ela chama atenção porque nela foram encontrados uma quantidade maior de manuscritos, inclusive um manuscrito que foi meio que machucado por um possível soldado romano que entrou na busca de fugitivos. E ele, no ano 68, entra nessa caverna, procurando, vai lá e vê o que é esse negócio esquisito aqui, passa a espada, danifica o manuscrito e provavelmente vai embora. E acontece nesse contexto, né, da guerra entre judeus e romanos, que começa no ano 66 e vai até a queda de Massada em 73. E o impressionante, né, eu acho muito curioso isso, porque surgiu, especialmente no ambiente europeu, uma crítica, um ceticismo muito acentuado em relação à Bíblia, à fé, uma série de coisas, né? E de fato, quando o pessoal dizia, papel aceita tudo, né? A gente sabe lá se esse negócio, então parece assim que Deus deixou o negócio ficar guardado lá por quase 2.000 anos e deixou o pessoal falar o que quisesse, né? Para depois falar, dá uma olhadinha aí, né? Fique à vontade, né? Então nós temos esses manuscritos que não só são importantes para mostrar a preservação da Bíblia, como para mostrar a seriedade, o trabalho, né, do escriba, que inclusive quando usava couro, não era qualquer couro, só de animal puro, o cara se preparava a vida toda, como trouxe para a gente uma iluminação muito significativa sobre essa época, né? Quando, por exemplo, os judeus sempre tiveram, como a gente vê até hoje, uma questão centralizada no templo. Esse pessoal é o primeiro que diz, espera aí, templo não vale templo físico, existe uma ideia de templo que ultrapassa isso. E aí a gente entende, e há certas semelhanças entre alguns aspectos do que acontecia entre eles que se autodenominavam comunidade Yahad e o cristianismo primitivo. Por exemplo, quando eles faziam o banho ritual, né, entravam nos mikvaot, né, não havia simplesmente banho ritual, havia um banho ritual iniciático. Quando a pessoa passava a fazer parte da comunidade, ele abria mão então de uma vida, vamos dizer, mais confortável e ligada à realidade do cotidiano, e passava a se consagrar para essa vinda futura da vitória dos filhos
da luz contra os filhos das trevas, quando, né, se inauguraria um domínio divino sobre a terra novamente. E é interessante, né? Quando você vai ver uma coisa, o batismo cristão, como assim? João Batista um dia acordou e falou, vou inventar um negócio. Vamos fazer o seguinte, vou mandar o pessoal tomar um banho sagrado. João Batista arrumou isso onde? Ele é judeu. Ele sabe o que é o mikveh. E esse pessoal de Qumran tem esse, digamos, banho especial, banho iniciático, que João Batista apresenta, ligado com a chegada do reino de Deus, exigindo fé e arrependimento. Aí a gente começa o quê? A entender, esse que é o detalhe, né? Quando você entende o pano de fundo de uma realidade, você entende o que está acontecendo. Sem entender esse pano de fundo, você lê a Bíblia e enxerga aquilo que está na sua cabeça, na sua realidade de hoje, que não é a que está lá. Então a compreensão fica prejudicada. Então os manuscritos do Mar Morto são um tesouro arqueológico, histórico e eu diria hermenêutico muito importante para entender o que de fato nós temos no texto bíblico. Isso são pedaços? Eles estão meio desgastados com esses furos? Claro, porque esses textos, muitos saíram imperfeitos, né? Eles levaram isso lá para o Museu Rockefeller. Sim, couro de cabra ou de ovelha. Tá. Levaram para o Museu Rockefeller, né? E aí eles abriram, estudiosos judeus, né? Eleazar Sukenik, por exemplo, foi uma pessoa muito importante, e estudiosos cristãos, entre eles o famoso católico Roland Devaux, da École Biblique de Jerusalém, né? E eles passaram então a abrir, imagina o que abrir esse negócio devagarinho e tal, porque o negócio estava tudo lá e abriram lá, né, em Jerusalém para analisar. E olha que alguns deles foram contrabandeados, né? Ainda foram roubados e foram para os Estados Unidos e fizeram um anúncio. Para vender? Para vender. Mas recuperaram. Sim, foi recuperado porque o próprio Eleazar Sukenik, que estava, ele o filho dele que estava lá em Washington e abriu e viu o anúncio no jornal e comprou. E eu não sabia, eu fui para a Jordânia uma ocasião e vi no museu o pergaminho de cobre. Então, o que acontece? É um dos manuscritos que estava... Só antes de você falar, Nini, coloca aquela foto anterior da caverna. Aquela caverna era na altura do solo e foi... Ou ela era elevada mesmo, tinha que escalar até lá? É a erosão de muito. São 2.000 anos de erosão, né? Isso aí desce aquela água que vem das montanhas, sai engolindo tudo. Tá. Fala, Aline. O que acontece é o seguinte. Em 1947, quando os pergaminhos foram encontrados, não existia o Estado de Israel ainda. É verdade. Quem encontrou os pergaminhos foi a Jordânia. Ixi, e os pergaminhos depois... Então, o que acontece? Os pergaminhos foram encontrados pela Jordânia, apesar de ser pergaminhos judaicos. Quem encontrou foi a Jordânia. A Jordânia, obviamente, pegou os pergaminhos, um achado super importante. Depois, no ano seguinte, a Jordânia invade parte de Jerusalém e conquista ali a região. E eles vão criar eles vão pegar um museu que chamava Museu Rockefeller, que foi criado pelos britânicos, e eles vão guardar os pergaminhos. Em resumo de história, os pergaminhos estavam guardados em um museu jordaniano em Jerusalém. Os pergaminhos não pertenciam a Israel originalmente. Ninguém fala disso. Mas não pertenciam a Israel, pertenciam à Jordânia. Em 1967, quando acontece a Guerra dos 6 Dias, e Israel reconquista a outra metade de Jerusalém, Israel manda uma unidade especial do exército para o Museu Rockefeller para preservar os pergaminhos. Eles simplesmente vão fechar o museu por 2 motivos. Primeiro, para ninguém bombardear e destruir os pergaminhos. E segundo, para os pergaminhos não serem contrabandeados de volta para a Jordânia. Entendi. E aí os pergaminhos ficaram em Jerusalém, guardados pelo exército de Israel. Jerusalém anexou a outra metade e assim eles passaram para Israel durante a guerra. Então foi pensado durante isso, quando Israel estava preocupado em vencer a Guerra dos 6 Dias, uma das coisas que os jornais pensaram é como a gente vai fazer para preservar os pergaminhos do Mar Morto e manter eles em Israel. E o que acontece é que nessa data não foi uma guerra que se estava esperando, foi uma guerra espontânea. Nessa data tinham parte dos pergaminhos que estavam na Jordânia. E aí eles continuam na Jordânia até os dias de hoje, foi isso que o Sayão viu. Ele foi no Museu da Jordânia e tem lá os pergaminhos. Então, são poucos pergaminhos que estão lá, mas tem um pergaminho que ele tem 2,5 metros de comprimento, que ele é feito de cobre. Por isso a gente chama ele de pergaminho de cobre. Ele é diferente de todos os outros pergaminhos. E esse pergaminho, ele tem uma lista dos tesouros do rei Salomão. O tesouro e onde eles estão escondidos. É literalmente um mapa do tesouro, de mais de 2.000 anos. E foram atrás.
E teve gente que foi atrás, teve gente que literalmente pegou e buscou os tesouros do rei Salomão por muito tempo. Uma das pessoas mais famosas que buscou os tesouros do rei Salomão em Israel se chamava Wendell Jones. E Wendell Jones nunca achou absolutamente nada do rei Salomão em Israel. Ele achou arqueologia, mas não tesouros nem do rei Salomão. É esse o pergaminho de cobre? Esse é o pergaminho de cobre, exatamente. Exatamente. Então, está escrito em hebraico. Ele é originalmente do povo de Israel, mas ele hoje em dia está na Jordânia, preservado no museu, bem preservado. E Wendell Jones, ele nunca achou nada, mas ele foi a inspiração do Indiana Jones. Ah, é? O filme de Hollywood, ele foi baseado? Ele é inspirado Nessa figura. nessa figura. Uma pessoa, a Arca da Aliança que o Indiana Jones estava buscando foi um dos tesouros do Templo de Salomão. Exato. Então, é por isso, Wendell Jones dá inspiração para Indiana Jones. E assim, ele acabou sendo eternizado de uma certa maneira através de Hollywood, mas ele nunca achou nenhum dos tesouros. Então, o pergaminho de cobre, pessoal, quem quiser traduzir e tentar buscar os tesouros, sinta-se à vontade. Muita gente tentou, ninguém conseguiu Leni, até agora. Porque ainda o Paquito não chegou lá, porque o Paquito é o cara que vai decifrar tudo, né? Se eu ficar olhando aqui mais uns 15 minutos pra imagem aqui, eu dou a resposta pra Cara, vocês. o Paquito é o cara. Mas sabe, Vilela, acharam uma 12ª caverna. Só que o material que possivelmente estava lá sumiu. Então é muito possível que a gente vai encontrar mais coisas. Foi Existem contrabandeado, provavelmente. poucos manuscritos, por exemplo, o Southwestern Theological Baptist Seminary, o maior seminário batista do mundo, tem alguns poucos manuscritos do Mar Morto. Eles estão no Texas, né, na região de Dallas-Fort Worth, e eles são responsáveis por uma escavação na região de Gezer, né, em Israel. Então eles têm alguma coisa, não demora não. E eu tenho uma notícia interessante, né? Um livro bastante importante que foi achado lá é um comentário do livro de Abacuque. Um amigo nosso aí que é o responsável pelos manuscritos do Mar Morto, curador do museu, Adolfo Reutemann, ele fez um livro sobre isso, né, que traz o conteúdo e discute o significado, que eu estou fazendo as conexões para lançar isso em português. Poxa. E se isso acontecer o ano que vem, ele viria ao Brasil, aí a gente traz ele Com aqui para certeza. falar, porque ele é o fera no assunto. Ele é o curador do museu lá, uma pessoa muito importante. Ele já veio ao Brasil 2 vezes, a gente conseguiu trazer ele 2 vezes aqui, falando sobre os manuscritos. Então ele conhece os manuscritos lá Como de ninguém. fio a pavio.